O Império Mongol foi um dos maiores e mais poderosos impérios da história, e sua expansão foi liderada por três grandes líderes: Genghis Khan, seu filho Ögedei Khan e seu neto Kublai Khan. Genghis Khan foi o fundador do Império Mongol e um dos maiores líderes militares da história. Ele nasceu em 1162 na Mongólia e desde cedo mostrou um grande talento para a guerra. Em 1206, ele foi eleito Grande Khan dos Mongóis e, sob seu comando, os mongóis conquistaram um vasto território que se estendeu da China à Europa. Uma das passagens mais interessantes da história de Genghis Khan é a sua conquista da China. Em 1211, os mongóis invadiram a China e, em 1215, conquistaram a capital chinesa, Pequim. A conquista da China foi um feito impressionante, pois os mongóis eram um povo nômade e não tinham experiência em guerra urbana. Ögedei Khan foi o segundo grande Khan do Império Mongol e o filho de Genghis Khan. Ele governou o império de 1229 a 1241 e foi responsável por sua expansão para o oeste. Uma das passagens mais interessantes da história de Ögedei Khan é a sua invasão da Europa. Em 1236, os mongóis invadiram a Rússia e, em 1241, chegaram à Hungria. A invasão da Europa foi um grande sucesso, mas foi interrompida pela morte de Ögedei Khan em 1241. Kublai Khan foi o quinto grande Khan do Império Mongol e o neto de Genghis Khan. Ele governou o império de 1260 a 1294 e foi responsável pela conquista da China. Uma das passagens mais interessantes da história de Kublai Khan é a sua fundação da dinastia Yuan na China. Em 1271, Kublai Khan proclamou-se imperador da China e fundou a dinastia Yuan. A dinastia Yuan governou a China por mais de 90 anos e foi um período de grande prosperidade para o país. Os três grandes líderes do Império Mongol foram Genghis Khan, Ögedei Khan e Kublai Khan. Eles foram responsáveis pela expansão do império para um vasto território e por seu legado de conquistas militares e culturais. Para saber mais sobre a história do Império Mongol, visite o nosso canal no YouTube. Lá, você encontrará vídeos sobre as passagens mais interessantes da história desse grande império.